Olá, hoje eu e meu grupo, que é constituído por Daniel, Francisco e por mim, Jefferson, iremos apresentar o trabalho proposto pelo professor Walter, referente à recomendação de adubação e diagnose nutricional para a mimosa casalfinifolia. A mimosa casalfinifolia é uma espécie leguminosa, que também é conhecida como unha de gato, cebiá, sanção do campo e sabiá. A sua ocorrência é na Caatinga e no Cerrado brasileiro. E devido ao seu crescimento rápido, é um grande potencial para a arborização urbana. Além disso, a sua madeira é utilizada como morões, estacas, postes e para carvão, devido ao seu poder calorífico. A sua casca também é utilizada na medicina caseira para dores e inflamações, e suas folhas, na época de seca, é utilizada como alimentação para animais ruminantes. Fatores nutricionais. Planta. A avaliação do estado nutricional pode ser feita durante a fase de desenvolvimento da planta. E o seu objetivo é analisar quais nutrientes estão em falta e posteriormente fazer uma correção. O teor de nitrogênio pode ser avaliado a partir de sua variação. O passo é a diagnose do estado nutricional da planta. Esse tópico, nós fizemos um resumo do capítulo 4 do livro Técnicas de Amostragem e Avaliações Nutricionais em Plantios de Eucaliptus spp. Eucaliptus, por ele ser uma espécie o mais semelhante possível do sabiá, que é o nosso objeto de estudo nesse trabalho, e objetiva avaliar o estado nutricional do eucalipto. Essa avaliação é feita durante a fase de desenvolvimento da planta. E essa fase de desenvolvimento é quando ela sai do estado inicial e toma forma adulta, no caso, criando e desenvolvendo suas raízes, caule e a parte aérea da planta. É feita durante a parte de desenvolvimento da planta, já falei, mas com o objetivo de analisar quais nutrientes estão em déficit para promover as correções necessárias desses nutrientes. O teor de nitrogênio, nesse caso, pode ser avaliado a partir de sua variação. No caso, indivíduos com maiores alturas, ele tem teores ótimos de nitrogênio. E com os indivíduos de menores alturas, ele pode ter um déficit nesse elemento. Podendo também ser feita uma análise da dinâmica do teor do nitrogênio no solo. A diagnose visual, ela identifica as suas deficiências ou excessos de macro e micronutrientes nas folhas. Nesse caso, nós vemos a folha e identificamos pela coloração dela se há deficiência ou excesso de nutrientes. No caso do fósforo, quando aumenta quando há ausência, as folhas do vegetal apresentam a coloração roxa devido ao acúmulo de açúcares. Os sintomas de sua deficiência são retardo no crescimento da planta, má desenvolvimento da raiz, quando há uma deficiência severa por haver necrose. E ela vale salientar que esses sintomas geralmente são em folhas mais velhas. Já em nitrogênio, é comumente um dos principais nutrientes do vegetal. Sua deficiência pode inibir o rápido crescimento da planta, podendo causar clorose, que é caracterizado por um amarelamento, um verde meio que amarelado nas plantas, e senescência nas folhas mais velhas. E em casos que são mais severos, a redução das nervuras principais e o tamanho do folíolo. Em potássio, o necrosamento na parte da borda da folha e apresentar a coloração amarela. A necrose também pode começar nas nervuras das folhas.
Em enxofre, Em enxofre, as bordas e o centro das folhas apresentam a coloração amarela, quando em deficiência de nível crítico por apresentar necrosamento de folhas, normalmente apresenta sintomas das folhas mais jovens e posteriormente se espalha para a planta. E por fim, magnésio. Os sintomas são apresentados como amarelecimento das plantas, das folhas, e posteriormente o necrosamento. Queda das folhas acometidas nem sempre pode apresentar uma coloração amarela. Pode haver também uma coloração amarronzada. Vemos aqui uma imagem que caracteriza melhor essas deficiências. No caso, temos o potássio, o azoto, que é o nitrogênio, manganês, ferro, boro, cálcio, magnésio, molibdênio e fósforo. E essa imagem nós colocamos no trabalho passado, e é caracterizando melhor sobre essa falta. No caso, cada uma tem uma característica diferente, que nós comentamos há 2 slides anteriores. Diagnose foliar. O princípio. O estado nutricional da planta é avaliado pelo diagnóstico foliar, na qual tem várias aplicações, sendo elas a avaliação do estado nutricional, a identificação de deficiência que provocam sintomas semelhantes, e dificultando ou impossibilitando a diagnose visual e a avaliação da necessidade ou ajuste da adubação. E aqui temos um quadro em que nós achamos em um trabalho as faixas de teores de macro e micronutrientes na matéria seca das folhas consideradas adequadas para eucaliptos e pinos. Nesse caso, nossos elementos são nitrogênio, potássio, enxofre, cálcio, manganês e fósforo. Onde temos os teores, a faixa de teores adequados de cada um dessas duas espécies. No caso de nitrogênio, em macronutrientes, 3,5 a 18,5 nos eucaliptos, e em pinos 11,0 e 16,0 grama por quilo. Já o fósforo, ele pode ser de 0,9 a 1,3 em eucaliptos, e em pinos 0,8 a 1,4 gramas por quilo. Em potássio, nos eucaliptos ele pode ser de 9 gramas quilos a 3,0 gramas quilos. E em pinos, 6 gramas quilos a 10 gramas quilos. Em cálcio, nos eucaliptos, ele pode ser de 6 a 10, e em pinos de 3 a 5. Em magnésio, ele pode ser, nos eucaliptos, de 3,5 a 5 gramas quilos. Em pinos é de 1,3 a 2 gramas quilos. E em enxofre, em eucaliptos ele pode ser de 1,5 a 2 gramas quilos. Já em pinos ele pode ser de 1,3 a 1,6 gramas quilo. Agora, seguindo a tabela, ela também fala sobre os micronutrientes. Nesse caso, nós começamos com o boro. No eucalipto,
a sua faixa de teor adequado é de 30 a 50 e em pinos é de 12 a 25 miligramas quilo. Já em zinco, em eucaliptos, ele vai de 35 a 50 miligramas quilo. Em pinos é de 30 a 45 gramas quilos. Com o ferro, nos eucaliptos ele vai de 150 a 200 miligramas quilos. E em pinos vai de 100 a 200, sua faixa de teores adequados. O manganês em eucaliptos ele vai de 400 a 600 miligramas quilos. Já em pinos ele vai de 250 a 600 miligramas quilos. O cobre no eucalipto ele vai de 7 a 10 miligramas quilos. E em pinos ele vai de 4 a 7 miligramas quilos. O molibdênio em eucaliptos ele vai de 0,5 a 1. E em pinos ele não tem nenhum dado sobre sua faixa de teor adequado. E falando sobre a amostragem foliar, as análises devem ser uma técnica complementar à análise do solo ou mesmo a outros critérios como o diagnóstico visual de deficiência ou excesso de nutrientes como critério de identificação para problemas nutricionais. Aqueles problemas que nós falamos anteriormente, no caso de deficiência ou excesso de nutrientes. Para uma amostragem correta, deve-se levar em consideração a escolha do tecido a ser escolhido e a idade do indivíduo. As amostragens devem estar livres de quaisquer danos ocasionados por pragas, doenças e injúrias climáticas. Deve-se selecionar as folhas de acordo com a espécie. As partes das folhas indicadas para análise química que são coletadas no local devem evitar a translocação desses nutrientes. Então ela deve ser limpa, ser tirada da terra que contém nela, deve ser lavada no local mais próximo da coleta e colocada no saco de papel ou de pano para secagem rápida, a fim de evitar o desenvolvimento de agentes patógenos e saprófitos. Essas amostras devem ser enviadas ainda frescas para o laboratório, mas se caso não seja possível, é totalmente interessante deixar as folhas secarem acondicionadas em cima de um jornal seco, limpo e em local coberto. Para a recomendação de adubação, foi disponibilizado esta tabela composta por 3 solos. Solo 1. A soma das bases deu 1,04 cmol por decímetro cúbico. A CTC efetiva deu 1,15 cmol por decímetro cúbico. CTC a pH 7 deu 1,56 cmol por decímetro cúbico. A saturação por alumínio deu 9,56%. E a saturação por base deu 66,66%. Solo 2. Soma da base deu 1,1513 cmol por decímetro cúbico. CTC efetiva deu 1,626 cmol por decímetro cúbico. CTC a pH 7 deu 1,823 cmol por decímetro cúbico. A saturação por base deu 81,21%. A saturação por alumínio deu 6,77%. A necessidade de calagem
deu 0,169766 toneladas por hectare. A segunda necessidade de calagem deu menos 0,58144423 toneladas por hectare. Na primeira necessidade de calagem, obteve-se que há uma necessidade de cálcio e magnésio. E na segunda, obteve-se que não precisa elevar a saturação por base. Solo 3. A soma das bases deu igual a 3,3734 CMOL por decímetro cúbico. A CTC efetiva deu igual a 3,3734 CMOL por decímetro cúbico. CTC a pH 7 deu igual a 5,0234 CMOL por decímetro cúbico. A saturação por base deu 67,15%. A saturação por alumínio deu igual a zero. O primeiro cálculo de necessidade de calagem deu igual a menos 0,6256572 toneladas por hectare. O segundo cálculo de necessidade de calagem deu igual a menos 0,8615 toneladas por hectare. Com o primeiro cálculo de necessidade de calagem, obteve-se que não há problemas com o alumínio. O segundo cálculo de necessidade de calagem, obteve-se que não precisa elevar a saturação por base.